Fala, galera, bem-vindos ao Pitaco número 11. Chegamos ao último Pitaco, nosso programa semanal, né, falando sobre o Fluminense, último programa do ano, mais notícias ruins do que boas. A gente vinha numa fase legal, pelo menos dentro de campo, mas os últimos resultados não deixaram a gente muito feliz. Eu sou Bruno Oliveira, estamos aqui hoje com a Adriana Barros e Breno Matheus. Fala, gente, beleza? Olá, tudo bem? Vamos começar logo aqui com a parte de campo, né? Algo que o jogo do Fluminense foi antecipado, então teve rodada no meio da semana. Então não vamos falar sobre desempenho, porque a gente já falou no 2 treinos, então vamos falar só um pouquinho do resultado em si, que foi aquela delícia, derrota para o Atlético Goianiense, 2-1, fora de casa. E aí, decepcionante, né? Total. Banho de água fria, né? A gente vinha numa sequência boa, né? Todo mundo até empolgado com o Marcão, a gente. Complicado, desempenho muito abaixo. Acho que a gente estava, de certa forma, a gente estava esperando 6 pontos, né? Contra Vasco e Atlético. E aí foi um banho de água fria mesmo. Um empate, uma derrota, um empate com gosto de derrota e uma derrota jogando nada. Pior do que o resultado, acho que foi o desempenho, né? Desempenho totalmente péssimo e os números foram totalmente contra a gente, né? Tipo, várias bolas ao gol contra a gente que a gente não tinha isso há tempo já, né? A defesa parece que se desarrumou. E o pior é que o ataque continuou inoperante, né? Também. O Marcão destruiu a defesa e piorou o ataque, cara. É uma coisa que eu não esperava isso dele. Impressionante, né? Basicamente os mesmos jogadores, né? Até pelo que a gente viu ano passado, né? Que ele pegou um trabalho e adaptou e conseguiu fazer uma melhoria, vamos botar assim. Ele melhorou o que tinha de ruim, que era a parte da recomposição defensiva com o Diniz. E conseguiu fazer um trabalho até de Libertadores, pela campanha dele, né? Pelo aproveitamento. Mas esse ano tá complicado. Foram 2 jogos, 6 pontos, um ponto apenas conquistado. E vamos agora para 3 pedreiras, né, pela frente. São Paulo, em casa, clássico contra o Flamengo e depois pegamos o Corinthians. Vocês acham que dá para pontuar com... Eu não vou falar com um time que vem jogando, com o desempenho que foi, porque eu acho que cada jogo é um jogo, né? Mas pensando no que a gente pode apresentar, o que a gente apresentou no campeonato, vocês acham que são jogos para pontuar? Vai depender do Marcão. Vai depender muito do treinador. Mas eu creio que dá para pontuar contra o São Paulo. Dá para empatar ou vencer. E contra o Flamengo também é clássico, né? O favoritismo é deles, mas sempre dá para pontuar. Isso que, assim, na verdade, o Fluminense parece que tem uma coisa meio que de crescer. Em jogos grandes, parece que a gente cresce mais, né? A gente, por incrível que pareça, parece ter uma dificuldade maior contra times de baixo da tabela, né? Já é assim já há um certo tempo. Então, torcer que esse histórico se mantenha, né? Mas acho que depende muito realmente de como o Marcão vai armar o time, cara. Colocar um time pesado e lento como ele colocou no jogo passado vai ser muito complicado. Vai ser muito Ainda mais que São Paulo e principalmente com o Flamengo também, né? Que são 2 times rápidos demais. E a gente jogando com essa galera que vem vindo, a galera da faixa de 30 anos para cima, eles já entram em vantagem, né? Principalmente no São Paulo, que é super jovem. Com certeza. Com certeza. Mas... E tem que ver a estratégia, né, cara? No primeiro turno, o Daí contra o Flamengo fez a estratégia certa, né? De fechar e sair em velocidade, mas com esse time de coroas não dá certo, né? Vamos ver se ele aproveita aí Luiz Henrique, que está voltando à seleção, né? A gente achou que ele tinha marcado, mas parece que ele está bem, né? Sim, ele Então volta é uma agora. opção de Ele e o Calegari. velocidade.
Iago também tá voltando, né? Tem uma semana de sim, treino aí. Acho que De só o repente, Martinelli mesmo que continua fora, né? que parece que Martinelli não volta mais esse ano, né? Martinelli não volta mais. Vamos ver se ele consegue, com mais peças, se ele consegue melhorar, né? Eu queria muito que ele tivesse mais coragem, cara, de puxar alguns outros jogadores, sabe? Até para ter mais opção. As opções que estão no banco, a gente já sabe, já conhece o que é que eles podem render, né? Que é muito pouco. E não renderam, né? Esse que é o principal ponto. Isso, é muito pouco, né? Se tivesse rendido, seria muito. Daria para a gente estar ainda insistindo, tentando alguma coisa, mas já se passou aí mais da metade do campeonato e a gente sabe que não rende. Foi um jogo isolado de uma peça aqui, uma peça ali e pronto, muito pouco, né? Impressionante porque tem a coragem de puxar outros jogadores para tentar reforçar, né? Sim, Ficar pois é. no erro, né? Até porque nome é o que não falta, né, pra gente. Exato, cara. Nome a gente tem. Eu acho um desperdício, sabe? A base desse ano é muito boa. A gente tem acompanhado, tem muito jogador interessante. Dá para ter um banco mais forte com a base do que com os jogadores que são reserva. E aí aí você vê, né, que mesmo a gente hoje, uma das melhores bases do Brasil, basta ver o desempenho, né, nas outras categorias. A gente está na final, esse programa aqui está passando na mesma hora do início do segundo jogo da final do Sub-17. Primeiro jogo a gente ganhou de 2-1 na Ilha e agora volta em Curitiba. Então a gente está na final do Sub-17, o Sub-20 está classificado pro octagonal final, né? Depois da vitória de ontem contra o Ceará fora de casa 1-0, e o Sub-23 de ontem. De ontem, domingo, hoje é segunda. Ah, tá. Sim, foi e o Sub-23 e o Sub-23 também está em vias para classificação para a próxima fase. Então, acho que assim, está tudo bem encaminhado, pelo menos na parte das divisões inferiores, e a gente não consegue fazer essa transição profissional. Ao invés de servir para repor as nossas necessidades, está servindo para ganhar títulos apenas na base. E acredito que isso não seja mais importante, né? Pois é, tem jogador pronto, cara, na base. Tem jogador pronto. Dá pra gente pescar uns 5 jogadores que poderiam estar entrando no segundo tempo e tá performando mais do que Caio Paulista, Fernando, né? Felipe Cardoso, esses que a gente já sabe que sempre entram no segundo tempo, né? Tá faltando mais e por sinal, esse fato de jogador pronto é muito relativo, né? Porque, vamos pegar aí, Julião tá pronto? Cardoso tá pronto? Pacheco tá pronto? Não estão prontos nunca. Não estão prontos, então qual é a diferença? Se você fala para mim que um Felipe Cardoso, um Caio Paulista estão prontos, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso aí, entendeu? E pegando o gancho dessa derrota do Atlético Goianiense, né? Aí sempre quando perde, aí tem alguma coisa vindo para botar mais fogo, né? Botar mais gasolina no incêndio. Aí teve aí a crítica do Celso Barros via rede social, né? Como é que vocês viram isso? Altamente político apenas? Ou vocês viram como lado torcedor? Apesar da crítica dele, que geralmente quando o Fluminense atravessa um momento ruim, ele aparece, não deixa de ser uma crítica de torcedor, mas também uma crítica política. Então, assim, a fala de Celso Barros foi para tumultuar, mas aquela história, em qualquer momento que ele fala aquilo, o conteúdo da mensagem, se ele fala quando o time tá bem, tá querendo tumultuar o ambiente. E se fala quando o time tá mal, é aproveitador. Então, não tem muito o que dizer. Eu acho que é o estilo de Celso, né? Ele sempre aparece nessas horas para dar. Agora, o que ele fala é verdade, na verdade, né? Eu não sei se não mentiu, né? Mentir ele não mentiu. Agora, eu também não sei se o futebol estaria tão diferente se estivesse nas mãos dele, entendeu? Eu também não acho que ele seja o cara indicado para isso. Né? Falta um profissional na frente do futebol do Fluminense, né? Aí a crítica dele acaba ficando sujeita, como o Breno falou, se é na boa, tá querendo tumultuar, se é na ruim, tá fazendo política.
Então, mas é o estilo dele, né? Ele sempre fala. Sempre abre o bocão. E fala a verdade, né? As palavras dele foram que só os amigos do rei, né? Que são escolhidos, né? No caso, do campo. Isso aí é super claro, né? Assim, a gente vê quem frequenta Twitter, rede social que acompanha o clube, vê que vários torcedores têm essa percepção. Não é uma coisa só de quem está próximo, né? Quem está longe percebe. Infelizmente, a gente tem que estar sempre vivendo esse tipo de ambiente, né? Aí fica, seja nas boas ou nas ruins, sempre tem uma voz para aparecer, para querer ganhar palanque. Por mais que eu acho que o Celso tenha sido injustiçado, tá? Como eu concordo contigo, Adriana, que eu acho que talvez não estaria muito melhor, de repente poderia estar até pior, mas eu acho que foi até em nome de uma lisura eleitoral, entendeu? Muita gente votou na chapa pelo Celso, não pelo Mário. E aí, quando você... O Celso foi... Cara, é um estelionato, nitidamente usado, né? Usou o Celso. Com certeza. Enfim. É uma coisa que a gente não pode negar, né? A gratidão por ele é imensa. Então, com certeza, teve muito que falou que votou por ele. Sim, né? pô, sem dúvida, sem dúvida. Agora, vou fazer um comentário, Bruno. Esse negócio dos amigos fica tão claro. Foi até você que postou esse. Acho que é propaganda, um negócio de uma mensagem de Natal que o Fluminense vai mandar. Putz, o Nenê e Fred. Nenê e Fred. Cara, onde é que tá Ganso nessa história? Achei muito, muito feio isso. Ficou muito claro como existe um movimento da diretoria contra o jogador, sim, cara. E eu acho que vai muito de contramão, sabe o quê? Que a tendência dos clubes hoje, mundialmente, é você usar cada vez mais jogadores jovens. E você, no Fluminense, você usa os mais velhos. Mais velhos, idosos. Mas é porque me parece que tem uma intenção, cara, do presidente, que tem uma relação muito estreita com o Nenê e o Hudson, de querer emplacar eles dois como personagens que eles não são dentro do clube. Pois é. Né? Os vídeos que postam do Nenê, as coisas assim, é como se quisesse que o cara fosse um ídolo que ele não é. Vai se aposentar no Fluminense, cara. E daí? Quem é Nenê no Fluminense? Ninguém. Aí é o que eu falo, por que você não, de repente, tenta forçar um Calegari, um Marcos Paulo, um Luiz Henrique, essa garotada que está subindo, a tentar pegar uma idolatria por parte da torcida jovem, entendeu? Eu acho que é muito mais inteligente. Até para criar uma coisa deles, de quererem ficar no clube. Sim. De se sentirem parte de um projeto maior, né? Aí agora vai tentar dar idolatria para dois jogadores que daqui a 1 ano, 2 anos já não vai estar mais, vai encerrar a carreira, é complicado, né? Mas aí já pedir demais, né? Pedir demais coerência e tomar decisões corretas, eu acho que isso não é muito forte da diretoria, né? Isso para mim é uma decepção, particularmente. Eu achava que ia ser um pouco diferente. Acho que todo mundo achava, né? Todos achavam. Vamos passar para o próximo, outro assunto aí que aconteceu. Pagamento de salário de outubro. E a gente tem agora foram pagos 20% do salário, falta 80%. E agora, de acordo com o acordo que foi feito, né, no início da pandemia, da redução, a gente tem que pagar agora até o final de dezembro. Aí segue a lista de pendências, né? 20% do salário de outubro, 80% do salário de outubro, 100% de novembro, que ainda não foi pago, 20% de março, só aí já dão 2 folhas, né? 50% de abril e 1/3 de férias de abril. E aí? Como é que... Acha que dá... Tá certo que tem premiação de brasileiro, mas eu acredito que não saia nem agora, né? Porque o brasileiro só acaba em fevereiro, né? E esse dinheiro surge da onde? Eu acho que vai ser das vendas que o Fluminense não recebeu ainda, do Gilberto, do Evanilson. O Fluminense não recebeu uma parcela ainda, pelo que eu entendi. Mas aí será que consegue receber nesses últimos 10 dias do ano? Eu só vejo dinheiro vindo daí, porque de outro pote do arco-íris eu não vejo dinheiro, não. Eu sei que o Wendel, Gilberto, Pitaluga, Evanilson, né? O Wendel, Evanilson e Adriana, desculpa. Não, eu ia falar isso, que o Wendel também não recebemos. Eu li, acho que esses dias. Então, não sei quanto é esses valores também.
Inclusive, o Gilberto já está atrasado, né? A primeira parcela. O Benfica ele está atrasando, né? Pagamento de todo mundo. Acho que o do Corinthians, eu acho que saiu agora, ou ainda nem saiu, do Pedrinho, uma venda que já foi feita há mais de 3 meses já. Mas é aquilo, né? Sempre ficar contando com coisas que sem prazo é complicado, né? É complicado, porque realmente premiação do brasileiro, acho que só em fevereiro, né? Sempre no final do campeonato. Tem uma diferença, eu li na matéria sobre essa parte orçamentária, tem uma diferença de transmissão que vai entrar ainda, mas acredito que também seja no final do campeonato, Sim. né? Sempre no Parece final. que uns 4 milhões, mas eu acho que a dependência é maior nesses valores de venda aí, que não foram recebidos, né? Aí dá mais ou menos, dá 2,5 folhas, né? 2,5 folhas mais um terço de férias, dá quase 3 folhas, ou seja, a gente está falando aí de praticamente 12 milhões de reais, né? Então é aquilo, é torcer mesmo para que caia um dinheiro desse do céu aí até o final do ano, para que consiga honrar, né? Por mais que ele já tenha pago, acho que 20 folhas, se eu não me engano, em 17 meses, algo assim, mas ainda não está em ordem, né, os pagamentos. Você está contando aí com 13º, porque entra 13º, né? É um terço, décimo. Ah, não, ainda não tem não está discriminado 13º, não. Eu não sei se o 13º já foi pago, ainda tem o 13º, pois é. 13º e janeiro entre as férias. Que aí, não sei quando é que entra, mas acho que é janeiro, né? E fora a informação que não tinha na matéria a respeito de direito de imagem, né? Porque também estava atrasado também. Mas direito de imagem, eu acho que só é Nenê, Gans, Fred que deve receber. Não sei se o Hudson recebe. São não chega poucos, nem a 5 jogadores que recebem direito de imagem. Infelizmente, a gente de fora não consegue ter certeza dos números, né? É muito pouca transparência. Aquele portal de transparência, ele traz dados passados, assim, né? Mas a gente não tem como acompanhar, na verdade. Sim, exatamente. Né? Não sabe exatamente se recebeu alguma coisa de venda ou não. A gente acompanha mesmo pelo que sai pela mídia. E nem sempre dá para confiar 100%, né? Mas é a única coisa que tem, né? Ou tu acompanha ali ou tu fica perdido. Então, é por onde a gente tem, cara. Outro assunto aí também que, torcendo para que não vire uma novela, como foi o Dodi, né? Renovação do Marcos Paulo. Isso aí tá algo assim bem nebuloso, né? Porque foram apurados por mais de 2 veículos de comunicação que o Marcos Paulo fez uma proposta, né? O Fluminense fez uma proposta e o Marcos Paulo, o staff do Marcos Paulo fez uma contraproposta de 350 mil, né? E aí depois já saiu a palavra do nosso rei, né, do nosso presidente, falando que eles não deram resposta nenhuma. Então, assim, vocês acham que realmente houve essa contraproposta por parte do staff do Marcos Paulo? Até porque não foi apenas um veículo, né, que comunicou, ou você acha que é só mais uma das mentiras do Mário para, de repente, esconder e prorrogar uma situação de renovação? Cara, pelos veículos que soltaram, foram veículos sérios na mídia, eu acredito que realmente tem havido essa contraproposta. Eu não acredito que um Globo Esporte ia tirar uma matéria dessa, não sei de onde, e inventar uma matéria dessa. Eu não acredito nisso. E o UOL também, né? O UOL também postou. Eu acho que sim. Agora, eu espero que Mário esteja usando dessa estratégia de desmentir e tal, para quando renovar, usar isso como trunfo dele, entendeu? Como uma vitória. Sabe? Porque ele anda bem desprestigiado. Então, eu acho que ele vai tentar capitalizar nessa renovação de Marcos Paulo. Se der certo, ele vai tentar capitalizar muito a imagem dele em cima disso, sabe? Vocês renovariam pelo valor que foi, 350 mil, supostamente pedido? Tem nem o que pensar. Até porque eu acho que a estratégia é renovar pelo valor que seja, e vão ser alguns meses, né? Sim. Tentar ver se ele performa aí até o meio do ano. Eu torço que ele não saia nessa primeira janela, que ele saia na segunda, né? Até porque se sair na primeira, vai sair com um valor muito baixo, né? Exato. Então, eu espero que, já que vão renovar, que consigam segurar ele até o meio do ano, e no meio do ano
ele sai, deixa uma grana boa o salário dele já vai estar pago, né? Uma boa venda. Por mim, eu ainda ficaria com ele. Eu acho que o Marcos Paulo tem muito para oferecer ainda para o time, entendeu? Eu acho que daria para ficar com ele, ainda mais se for um contrato de 3 anos, dá para ficar com ele no primeiro ano e de repente pensar em vender no ano que vem. Torcer para que ele volte até aquele desempenho que ele vinha tendo até o final de 2019, para poder fazer um caixa legal, entendeu? Porque é inevitável que ele vai sair, ainda mais um jogador com um passaporte europeu. Então... Agora sim, é porque a vontade dele para fora é muito declarada, né? E tem a questão assim, o jogador sabe que se ficar com um salário desse no Fluminense, não vai receber em dia. Isso é fato. Então o cara tem que pesar. Se ele vai ficar um ano tendo dor de cabeça com salário, né? Ou se ele vai seguir. Eu acho que depende muito do que o mercado vai oferecer, né? Mas que tem bola para ficar, com certeza, seria o ideal, né? Sim. Até para o planejamento do elenco para o próximo ano, né? Próxima temporada. Inclusive, para mim é titular indiscutível. Sim. E era para ser titular na vaga de Nenê. Esse aí é complicado sair, rapaz. Esse aí cravou o banquinho dele lá e ninguém tira. Pois é, cara, eles estão se machucando. E não vai ser, não acho que vai ser o Marcão que vai fazer isso. Complicado, viu? Outro garoto aí também, esse já renovou, né? O zagueiro Igor, 21 anos, ele joga hoje no Sub-23, renovou até o final do ano de 2021, né? Vem sendo titular quando o Frazan não joga, né? Porque a zaga é Frazan e Luan, então quando um dos dois não jogam, o Igor ele é o, vamos botar assim, a primeira opção da zaga, né? Já teve passagem no time profissional, já ficou no banco. É mais um dos garotos aí que a gente espera, né? Que possa vir a dar um retorno. E aí, ano que vem, para ver se vai render alguma coisa para ter a renovação ou não do contrato dele posterior. Saindo um pouquinho do futebol agora, né? Pelo menos dentro de campo, teve um caso essa semana aí, mais uma bola dentro, né? Eu acho que pelo menos fora de campo o Fluminense ele vem mandando muito bem. O menino lá, o Luiz Eduardo, né? Me corrija se eu estiver errado. De 11 anos, jogador do Berlândia, que estava disputando um torneio lá em Goiás e foi vítima de racismo. E acabou que o vídeo dele viralizou nas redes. E o Fluminense, através do Calegari, fez um convite, né, para fazer um teste no Fluminense em 2021. Vocês viram essa notícia? Vi, sim. Emocionada eu fiquei, na verdade. Principalmente com a atitude de Calegari. Do clube eu já esperava que o clube ficando sabendo, né, agiria dessa forma. Mas achei muito legal, né? Um jogador tão jovem assim ter essa preocupação, ter tido essa atitude, né? Inclusive, eu vi na hora que marcaram o Calegari no vídeo dele e ele respondendo embaixo logo em seguida. Realmente muito bom ver o garoto de 18 anos apenas engajado nessa situação. São essas coisas que fazem a gente se emocionar ainda no futebol, né? Aí é nessas horas que a gente olha assim, não dá para deixar dúvida, né, de que o time que a gente torce, o clube, né, vamos botar assim, é diferenciado, né? Porque enche de orgulho, assim. Enquanto outros brigam aí por miséria, a gente estende a mão a todo tipo de gente, todo tipo de povo necessitado. Então, eu acho que isso, pelo menos humanamente, é bem digno. Eu achei muito legal também. Esse tipo de atitude toca tanto nos tempos de hoje, né, que são tempos de muita intolerância, que eu recebi mensagem, eu tenho um grupo da faculdade, que a maioria é flamenguista, mas tipo assim, uns 3 postaram a notícia achando super bacana. É uma coisa que transcende, né, a questão do clube. Mas acho até que eles sentindo uma ponta de inveja pelo comportamento da diretoria, né? Comportamento bem diferente. Pelo menos nisso aí foi uma bola super dentro. Tanto é que se tu for pegar
usando esse exemplo aí, né, que você deu, é um clube, o clube lá da Gávea é um clube que poderia fazer muito por muita gente, por causa do poderio financeiro que eles têm hoje, e não fazem. A última vez que eu vi que eles fizeram algum tipo assim, por atrás de um menino, por exemplo, foi um menino que se destacou na Taça das Favelas, que fizeram um carnaval lá porque estava ao vivo para fechar o contrato com o menino. Mas aí é porque ia ter repercussão, foi algo esportivo, não foi algo não foi algo de generosidade, entendeu? De um ato humanitário. É tudo por simplesmente. Esse episódio, o comportamento da diretoria diante do episódio do Ninho do Urubu é lamentável demais, né? Eu acho que entra para a história como uma mancha negra gigantesca. Sem dúvida. Essa diretoria do Flamengo, realmente, eu acho que tem, inclusive, a reprovação de boa parte da torcida. É o tipo de situação que daqui a 50, 60, 70 anos vai ser lembrado. Com certeza. Negativamente. Não se apaga. Mas, enfim, a gente não está aqui para falar deles, né? Nem vale a pena. Vamos lá. Outro também, acho que super importante, outro assunto da semana, foi um acordo que o Mário fez com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, sobre as dívidas com o Estado, e vou passar os números aqui. Foi a diminuição da dívida em 19 milhões. A gente devia 63 milhões e foi feito um acordo e ganhamos 30% de desconto, né, vamos botar assim, e a dívida caiu para 44 milhões, pagamento em 145 meses, que dá aí aproximadamente um pouquinho mais de 12 anos, e a faixa mensal da parcela de R$200 mil. Então, assim... Inicialmente, né? Não, vai ser fixo. R$200 mil. Não achava que eu tinha lido inicialmente. 200 mil reais. Bom, pelo menos nessa parte, o Mário, ele age, né? O Mário, ele consegue mandar bem, né, nessa parte. O que vocês acham? Nessa parte financeira, ele tá indo bem. Tirando um ou outro erro ali que decorrente do contrato, com alguns jogadores que eu não concordo no valor, mas tá ótimo. A parte financeira dele é muito boa. A parte jurídica, ele manda bem. Cara, na verdade, Mário deveria atuar diretamente nessa área, entendeu? Ele seria, assim, um excelente presidente se ele não quisesse se meter no futebol. É a área que ele tem habilidade, ele sempre foi hábil em negociações. Então, realmente, sabe o caminho das pedras, tem muito mais conhecimento do que um Abade da vida tinha, né? Nessa área que envolve penhora, justiça, renegociação de dívida, né? Se ele focasse nisso, ele não tem noção de como ele seria querido. Pois é. Se ele focasse nisso e trouxesse essas boas notícias e tivesse um profissional bom à frente do futebol. Ele teria apoio total da torcida. Mas... Pior que é simples, né? Você vê, por exemplo, um São Paulo. O São Paulo, o Leco, que era o presidente, ele foi atacado de todas as formas. Mas por quê? Porque a gestão dele era horrorosa. Mas ele cercou o futebol de uma maneira que ele teve 3 profissionais na área do futebol para tocar. Então, automaticamente, isso não era ligado a ele. Ele tinha o Raí, ele tinha o Alexandre Pássaro e tinha o Lugano, né? São 3 pessoas ali que, se desse alguma coisa de ruim no futebol, a culpa é deles, entendeu? Uhum. Então, é o que eu acho que o Mário deveria ter feito aqui. Ele ter feito para resolver os problemas do clube, e a parte de futebol é com quem conheça o futebol. Não adianta querer assumir, né? O egocentrismo é absurdo nesse caso, de querer assumir todas as áreas do clube. Tem hora que dá a impressão de que se a psicóloga for mandada embora, ele vai lá e vai dar consultoria de psicologia para os meninos, entendeu? Para os jogadores. E então, ele fala muito bem, nem ia ser difícil. Sim, é esse que é o problema. Esse que é o problema maior, né? Que aí essa fala dele, ele consegue conquistar, ele consegue se impor, ter uma liderança. Tanto é que ele é um dos presidentes representantes entre os clubes na CBF, né? Uhum. E aí você vê em cima disso, né? O próximo tema, então, vamos falar do orçamento, né? Que foi aprovado que foi aprovado pelo Conselho, né, para 2021, mas com algumas ressalvas financeiras.
e falta agora ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, que vai ser dia 29 a reunião. Vou dar alguns números aqui, né, do que foi aprovado, né, de certa forma, nesse orçamento. A projeção de resultado financeiro positivo de 2,9 milhões, sendo que no futebol 1 milhão e 800 de superávit, no social 2 milhões e meio, em Xerém 883 mil, e aí que vem o pulo do esportes olímpicos, negativo de 2 milhões e 300 mil, né? Então a gente já começa negativamente com a dívida milionária, né, para a projeção do ano que vem. Projeção de direitos de transmissão, 85 milhões. E aí outro número que chama muita atenção, negociação de jogadores, 85 milhões. Ou seja, em orçamento está previsto que a gente vai ter que desembolsar 85 milhões de reais com venda, cessão, empréstimo de jogadores ano que vem, né? Mais um número aqui que é interessante, sócio torcedor 11 milhões, dá pouco menos aí de 1 milhão por mês, né? E a projeção da colocação nos campeonatos que a gente vai disputar. Brasileiro, 10º lugar, Copa do Brasil, 6ª fase, Sul-Americana, 3ª fase, num torneio de nível pavoroso, e Carioca, fase final. É isso, meus amigos. É o apequenamento do Fluminense em cima de números. Né? Até no orçamento. Como é que vocês viram isso aí? Como é que foi quando vocês viram a notícia, o que mais chamou a atenção? Cara, quando eu li a primeira vez, eu fiquei puto de raiva. Porque, para mim, na minha cabeça, o Fluminense não pode pensar desse jeito. Porém, para a meta esportiva, financeiramente, fica aquela história. Caso aconteça alguma zebra e o Fluminense não chegue nessas fases, o rombo financeiro não vai ser tão grande, né? Mas, lógico que o time tem que pensar e ir muito além disso. Uma Sul-Americana, pelo amor de Deus, tinha que ser no mínimo botar aí umas quartas de final, no mínimo. Mas Brasileirão e Copa do Brasil eu entendo que é por questão de não... Para caso de haver uma eliminação precoce, o rombo não ser tão grande, a diferença dos valores. Eu acho que deve ser isso, porque eu não acredito que o Fluminense vá para a próxima temporada pensando apenas em chegar à 6ª fase da Copa do Brasil e ser 10º no Brasileiro. Verdade, é por aí. Eu tem algumas coisas que eu achei que eu vou ressaltar aqui na questão de investimento, né? Eu vi que colocaram aqui 5 milhões para investir em contratação e 2 milhões para a infraestrutura do clube social. Ao meu ver, o clube social é uma coisa que, junto com o esporte olímpico, tinha que ser muito revisto, cara. Para mim não faz sentido você gastar 2 milhões com infraestrutura de clube social, que é cheio de torcedores de outros clubes e tal, não traz retorno financeiro, é só despesa. E 5 milhões para investir no carro-chefe do clube. Eu acho errado. Acho que não era para ter tudo isso, né? Esse valor de jogador, 85 milhões com venda, né? A gente tem que torcer que aconteça. Esse ano, pelo que eu sei, a meta também não foi atingida, né? A gente chegou na metade do que eles tinham previsto para venda. E a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, né? Eu não me lembro... Vendendo mal do jeito que a gente vende, pô. Pois é. Exatamente. E ainda mais sem utilizar, né? Os jogadores, sem dar destaque para os jogadores. Porque, cara, se eu quisesse vender... Se a intenção é vender melhor, o mínimo que tinha que fazer era tentar botar os jogadores para performar e, naturalmente, eles se valorizando, né? Dando performance para o clube, né? Outra coisa que eu achei meio fora do real foi o valor com bilheteria, né? Porque a gente sabe que essa pandemia não está perto de acabar. Né? Eu não vejo o futebol voltando com o público no estado, tipo em março. Acho que vai ser bem difícil. Acho que só vai acontecer
né? Quando realmente esse negócio da vacinação aí tivesse se encaminhando e que a gente sabe que vai ser complicado, né? Botaram um valor bem considerável aí, que eu não sei. Alguns valores, não sei em que se basearam, né, para colocar um valor tão alto. Você tem esse valor, Bruno? Quanto foi que estão prevendo de Não, bilheteria? 20 milhões, eu não, acho. ele tá, eu tô com a anotação dele aqui, só que tá no celular e eu não tenho como ver agora. Mas depois eu passo isso direitinho. Mas aí tu vê como é que é contraditório, né? Como é que você vai ter lucro com bilheteria se você todo jogo toma prejuízo? Se todo borderô a gente sai negativado no Maracanã? Nem Inclusive, como, cara. esse ano, não sei nem quantos milhões está, mas são alguns milhões negativos. É o clube Isso que quando é o clube que mais teve custo com jogos em casa, de estádio, no campeonato. É o Fluminense e depois o Flamengo. E essa dívida deve estar em aberto, viu? Essa dívida, Provavelmente. essa dívida com o Maracanã deve estar em aberto. Aí vai fazendo a bola de neve, né? Aí lá na frente essa dívida vai estourar. Aí a gente vai olhar para trás e vai ver o que foi. E, sinceramente, né? O campeonato desse ano dava para ter ido para outro estádio, né? Não precisava ter sido o Maracanã. Eu achei Sim. muito bola fora esse contrato que foi feito no começo da pandemia, né? De renovação, de ter que fazer tantos jogos no Maracanã. Muito complicado. Tem um custo operacional que é inviável. Um estádio vazio, loucura. Esse tipo de coisa que eu não entendo e não acho que uma administração séria deveria permitir isso, né? Você poderia ter tentado um acordo com o Botafogo para o Engenhão. Você poderia ter tentado um dos estádios pequenos que tem aqui, até porque não tinha torcida. É da Então você tinha portuguesa, aí né? o da Portuguesa, o Luz Brasileiro, que é da Portuguesa, tem o Juli de Coutinho, entendeu? Você pode tentar fazer e você faz uma reforma no estádio, gasta um dinheiro não tão considerável assim para deixar ele apto para jogar. E você, no final das contas, você não vai ter aquele. Você pode não ter lucro, mas você não vai ter aquele prejuízo enorme que a gente tem com todo jogo do Maracanã, cara. Entendeu? E aí entra mais uma vez. Eu acho que é muito mais ego do que simplesmente a lógica, né? De você não ter R$ 1 no bolso, mas você vai para aquela festa e você vai ter que ir com o melhor blazer, com o melhor terno, entendeu? Fora da realidade. Então isso aí só faz endividar o clube. E acaba que se ainda fosse algo que fosse certeza, né, de retorno esportivo, aí tudo bem. A gente sabe que não é. O Fluminense não é forte, né, cara? O Fluminense não é aquele time que em casa vai conquistar 90%, 85% dos pontos. A gente sabe que não é assim que funciona. Então é só mais uma dívida para entrar em cima. E aí, se você for analisar mesmo os números de todo esse orçamento, cara, é muita coisa aí surreal, né? 85 milhões de venda de jogador, a gente já coloca o Marcos Paulo encabeçando. E aí tudo aquilo que a gente falou agora do Marcos Paulo, ele mais ou menos vai de encontro a esse orçamento. 85 milhões, você tem aí o Marcos Paulo que deve render uns 50, 60, se render isso tudo, entendeu? Se vender muito bem. Eles falam em 70, né? Mas eu acho que para acontecer isso, só se ele ficar até a segunda janela, no mínimo, e performando, né? Se sair nessa do começo do ano, eu acho que pega menos de 70, né? Aí deve pegar na casa dos 50. Porque se você for botar aí o euro, vamos botar um euro a R$ 5, você tem que vender ele se você vender ele a 10 milhões de euros, você está ganhando 50 milhões de reais. E aí tem aqueles 20 ou 30% que é do empresário e tal. Aí vai sobrar aí 40 milhões. É 40 milhões que sobra. Entendeu? Então, pode ter certeza que tem muito mais jogador na barca para sair, né? Luiz Henrique é um, que com certeza vai ser do Eles já próximo. tentaram vender esse ano já, o grupo do City. O Luiz Henrique tentaram vender esse ano já pro grupo do City, porque esse ano a gente não vendeu, né? Nenhum jogador. Tem um jogador que eu acho que, de repente, ele pode ser bem requisitado para venda, tá? Que é o Nino. É um jogador...
o Fluminense conseguir 20 milhões de reais, 22 por aí. Sim, mas eu tô falando só não em relação a números, mas um provável jogador que para mim não passa desse ano, né? Porque você tem aí Olimpíada, que ele tem idade, então provavelmente vai ser um dos jogadores na Olimpíada. Você tem ele muito bem, voltando muito bem, jogando bem. E é um cara que daqui a pouco vão oferecer 2 milhões e ele vai embora. O Fluminense vai vender. Né? E aí a gente. Pro Ferraz, né, cara? A gente não vai ganhar nem 10 milhões com o Nino. Mas para mim é uma das bolas da vez, né, para sair esse ano. Se ele for para a Olimpíada mesmo, né? Se ele jogar a Olimpíada, a tendência é essa. Sim. Pena que o zagueiro geralmente não sai por um valor tão bom, né? E fora outra situação também, né, que aconteceu muito nesses 2 últimos anos, é essa sequência de um monte de jogador da base ser repassado lá para fora sem custo, ou então com um custo que não dá nem 1 milhão de euros. Aí você faz uma formação inteira num jogador em Xerém, gasta um absurdo de dinheiro, para na hora de vender você vende a 500 mil, 600 mil reais e manter uma porcentagem. Isso é ridículo. O Marcelo Pitaluga saía 1 milhão de euros. Cara, essa transação aí tinha que prender quem fez. Um jogador, Bruno, que saiu sem dar um centavo. Sim. Foi, e a gente só ficou com um percentual para um dia se vender. Teve o Macula, acho que foi o Macula, não foi? Ele é um dos, né? Tem outros que a gente, na verdade, não sabe, né? Porque como não existe transparência, a gente fica sem saber exatamente, né? O que eu sempre costumo falar é que a base do Fluminense, o que o Fluminense já vendeu de jogador, era o suficiente para quitar as dívidas do clube. Tá? Se você for todo mundo que já passou por aqui, moleque bom, que foi vendido lá, se fosse num clube que tivesse uma boa transação, né, um bom histórico de transações, o Fluminense já tinha quitado essa dívida que a gente tem hoje de 600, 700 milhões, se eu não me engano. Com certeza. Então, de má administração, né? Sim. São muitos anos. É uma depreciação grande do clube há anos. Acaba que hoje a gente ganha dinheiro como? Com a revenda da nossa venda. Então a gente ganha dinheiro porque o Wendel foi vendido, porque o Pedro foi vendido, porque... Entendeu? É isso que acontece. Uma coisa que o Fluminense virou foi vendedor para esse mercado de Portugal. Que são times pequenos, que pagam pouco e que revendem por valores altíssimos. Sim. E aí a pergunta é, por que a gente não consegue vender diretamente, né? Por que vender para o Portimonense, né? Um time de Estoril, Portimonense, Estoril, Gil Vicente. Esse Estoril, inclusive, tem vários jogadores daqui da base que já foram para lá. Sim. Depois os caras vendem por 10 vezes o valor que eles pagaram e ganham muita grana. Então, eu não consigo entender por que Fluminense usa Portugal como uma espécie de intermediário, né? O trajeto desses caras... O time empresário. Sim. O Estoril é time empresário. O empresário leva para ver se destaca lá, para ver se consegue uma venda para um time médio inglês, alguma coisa do tipo. O trajeto desses caras geralmente é sempre o mesmo, né? A gente praticamente dá esses jogadores para esses times pequenos de Portugal. Aí daqui a pouco eles vão para um Porto, para o Benfica, para um Sport, com um clube maior. E aí de lá eles saem para um caminhão de dinheiro, porque esses clubes não vendem barato, né? Tanto é que a venda do Wendel, acho que foi 30 milhões de euros, se eu não me engano, não foi? Agora sim, então... tem aquele gaúcho que é zagueiro, que vai até render o Ibanez. Também vai ser... O clube vai comprar por uma grana super acima do que ele foi vendido aqui. Saiu uma matéria lá de um tabloide inglês que supostamente o Liverpool estaria para oferecer 30 milhões de libras, se eu não me engano. Né? E de libras, né? De libras, é R$8. Pois é. Então é assim, é só assim que a gente ganha dinheiro. O Ibanez, por exemplo, o valor que a gente ganha... Aí você bota o Ibanez, Evanilson, Wendel, Kennedy, Gerson, quem mais? O próprio Pitaluga, né? Citei só alguns, Marlon. São jogadores que você conseguiria fazer em no mínimo uns 500 milhões de reais. Você pega o Santos, cara, o Santos é tão quebrado quanto a gente. E o Santos vende jogadores a
a 45, como foi o Rodrigo, 45 milhões para o Real Madrid. E na época o Pedro arrebentando aqui, o máximo que a gente ia conseguir ganhar com o Pedro no Real Madrid era a gente estava lutando para conseguir 18. Entendeu? É isso que não tem lógica para mim. Eles estão negociando o Lucas Veríssimo agora para o Benfica, na casa aí de 7 milhões de euros. Né? Quando, cara, 7 milhões de euros é um destaque nosso. A gente não consegue vender um zagueiro. Vende muito mal, e não é de hoje, né? Na verdade, isso é um setor assim dentro do clube que merecia tipo uma reportagem investigativa, sabe? É igual teve no Cruzeiro, né? Escuro. A gente não consegue entender o porquê disso, né? Desse mercado intermediário, dessa relação apadrinhada com certos empresários e tal. Muito complexo isso aí. E eu achava que com o Mário a gente ia conseguir entender isso melhor, porque ele era um crítico ferrenho das vendas da época da FluSócio, né? De como era feito as vendas. E ele batia muito nessa tecla. E fazendo exatamente a mesma coisa. É porque tem que pagar o salário, né? De Fred, de outros. Despachou aí alguns jogadores. Se não vender, vai atrasar. O Fluminense hoje só tem essa renda, só renda de venda de jogador de base. A qualquer milhão que a gente pega em qualquer jogador da base, o Mário tá vendendo. Não pode deixar. Uma coisa que eu elogio ele em relação à base, à direção, que adotou esse ano essa política de renovar com praticamente todo mundo da base. Sim. Era uma coisa que a FluSócio não fazia. E por isso provocou várias perdas. Mas o melhor. Os também aprenderam. O melhor com um percentual alto também, né? Geralmente 100%, né? Eu acho que, assim, nessa gestão, todo mundo que está na ativa, eles estão procurando renovar com um contrato já mais longo, né? E com percentual de direito federativo alto, né? Que era uma coisa que não se fazia. Agora, essa questão das vendas tinha que ser mais claro, sabe? Até porque nesses balancetes e tal, não sai discriminado, né? Jogador por jogador. Tem jogador que eu acho que a gente nunca vai saber se o clube recebeu ou não recebeu alguma coisa. Pois é. Por exemplo, o Marlon, lateral. O Marlon está emprestado lá na Turquia, né? É um jogador que, se a gente não ficar antenado, ele sai, é vendido e ninguém vai nem saber, entendeu? O Mascarenhas, pô, lá em Portugal. Está emprestado ou ele tá vendido? Foi vendido já? Não, é emprestado. Emprestado. Que acontece isso também, que, por exemplo, aconteceu com o Jefferson, que voltou agora. Sim. Passou acho que 1 ano fora e não exerceram o direito de compra e ele voltou. O Jefferson foi 6 meses só fora. 6 meses, né? E foi junto no time. Ele foi junto com o Macula, né? Macula ainda está. O Macula está ainda. O Macula foi definitivo. O Jefferson que foi empréstimo. E foi o Estoril, o clube? Sim. Foi. Esse clube é muito estranho, tem muita negociação com o Estoril. Empresário, Adriano. É Duran. Pois é, mas essas relações tinham que ser mais bem esclarecidas, né? Porque parece uma coisa eterna. Um outro jogador que assim, foi um crime também, né? Para mim, o que aconteceu foi o Richarlison, tá? Um jogador que, assim, que era nítido que ele iria para o Watford para ficar 1 ano e que ia ser vendido por muito mais, entendeu? Então, tanto é que foi o que aconteceu. Foi para o Watford, foi vendido por uma bolada depois e agora está no Everton e vai ser vendido. Eu não dou mais uma temporada para o Richarlison no Everton. Mas agora a gente só recebe uma parte de formação, né? Não, acho que nem isso, porque a gente não teve formação no Richarlison. Teve 1 ano. 1 ano. Dá 0, alguma coisa de porcentagem. Mas vai ter FluSócio comemorando, pô. Dá, sem dúvida. Todo mundo mama, né, um pouquinho, numa hora dessa. E aí agora aconteceu a mesma coisa com o João Pedro. João Pedro, Watford. Vamos ver aí, de repente, ano que vem, talvez o Watford volte para a primeira divisão,
né? A Premier League. No Pedro, a gente tem aquele mecanismo de que eles deixaram tantos por cento da diferença do valor da venda, né? É o mais-valia. É mais valia, é. Eu acho Então, que é 20% acima do que eles pagaram além do João do Pedro. valor, né? Aí é a Ele mesma coisa do Wendel, né? O Wendel teve um bom valor por causa disso, mas é aquilo, você está sempre na dependência do clube fazer uma transação. Então, às vezes, isso pode durar 3, 4 anos. Imagina se a gente tivesse uma venda dessa, de vender o Wendel direto para a Rússia por 30 milhões de euros. Gente, Pois é. sabe, é surreal, porque que um clube de Portugal, que é desse tamanho, né, que futebolisticamente, teoricamente, era para estar atrás da gente, e os caras conseguem fazer muito dinheiro. Muito dinheiro, a gente não consegue fazer uma venda dessa direta. Tanto é que a nossa maior venda até hoje foi 42 milhões de reais. Foi o Gerson até hoje. Entendeu? Agora que talvez a gente vai passar com o Pedro. Mas mesmo assim, vai dar 49 milhões pelo que a gente vai receber da venda dele para o Flamengo. Vai dar 49 milhões de reais. Pô, 50 milhões pelo Pedro em quantos anos? 2, 3 anos? Entendeu? É absurdo, é absurdo. Isso aí tinha que tudo ser revisto. Para falar a verdade, tudo tinha que ser revisto disso aí. Né? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, porque acaba que vai começando a ficar nervoso. Aí começa a estressar o assunto. Ontem, né, a gente teve a comemoração aí dos 50 anos do primeiro título nacional do Roberto Gomes Pedrosa, né? A gente até deixar um aviso, a gente fez um vídeo lá aqui no nosso canal sobre isso, brilhantemente interpretado pelo Júlio, então acho que cabe o aviso para poder dar uma olhada, para conferir como é que foi, né? E para a gente finalizar, vamos falar aí o que vocês acharam da semana, né? Está chegando ao fim os campeonatos da base, né? Então eu queria só um apanhadinho final aí sobre isso, sub-17, 20, 23. O que vocês estão esperando aí para a próxima temporada? Próximo ano, né? Não vamos nem botar temporada, próximo ano. Cara, eu espero que esses garotos sejam aproveitados no time de cima, porque talento o Fluminense tem demais em sua base. Acho que o Fluminense hoje é o melhor time do Brasil em questão de divisão de base. Juntando sub-17, sub-20 e até alguns garotos sub-23 estão prontíssimos para o time titular. Eu espero realmente que eles subam e que ganhem os títulos na base para consolidar mais ainda. Eu espero para 2021 que chegue um técnico que queira usar a nossa base, entendeu? A gente, né, no grupo fazendo... Você pega uma escalação, mesclando sub-17, sub-20, sub-23, você tem um time melhor do que o time titular de hoje em dia do profissional. Entendeu? Falta chegar um técnico que realmente queira e tenha coragem de bancar, de ter a paciência devida, né? E eu acho que o momento é sempre no início do ano, que é quando vem o Carioca, que tem que formar um time com esse menino e botar para jogar no Carioca. Porque ali você já faz a peneira. Eu achei um erro de planejamento desse ano. O Odair testou muito pouco o menino no Carioca. Achei um erro. E aí chegou no Durante, foi precisando e foi tendo que lançar no sufoco, né? Então espero que de repente chegue alguém com essa mentalidade. Espero que hoje, mais tarde, a gente seja campeão com o Sub-17, né? Mas a minha expectativa, eu espero realmente é que venha um técnico que queira rejuvenescer esse time, né? E olhar para dentro de casa. Isso aí, galera. Fechamos aqui. Vocês têm alguma observação além aí para falar? Alguma coisa que aconteceu na semana ó, que a gente não tenha passado? Posso pedir o Fora Marcão já? Deve. Fora Marcão. Eu critiquei, vou criticar aqui, não pelo fato de serem 2 dias de folga seguido, tá? Mas ter o fim de semana de folga, e deve ter alguma folga agora do Natal, né? A gente tendo o jogo sábado. Me falta eu enxergar essa gana desse time do Fluminense de chegar na Libertadores.
Então, eu acho que era um momento de ter mais dedicação e mais sangue nos olhos para buscar essa vaga, porque está muito em perigo essa vaga para a Libertadores depois desses últimos 2 resultados. Não pelos resultados em si, mas pelo que a gente viu dentro de campo, né? Então, eu fiquei triste de saber que o Fluminense não estava treinando, não estava, né? Voltou, treinou, fez um dia de regenerativo, deu 2 dias e volta agora. Poderiam ser 10 dias de treino aí seguidos, né? Então fica minha contrariedade aqui registrada. Pô, falou tudo, Adriano. Era o momento de. Já que nem a própria diretoria acreditava, tanto é que no início o Mário sempre pregou, não, que se a gente pegar uma pré-Libertadores. Pô, já que a gente tá lá, cara, a gente tá quase lá, a gente tá. Uma vitória coloca a gente lá em cima. Então seria mesmo momento, não vai ter folga, não. Vamos trabalhar de dia, de noite, de tarde, de madrugada. Era para ser um momento de obsessão dentro do clube. Sim, pô. A gente não enxerga isso, pô. E conseguir isso. Então, realmente fiquei triste. Acho que planejamento errado. Planejamento e a diretoria atual, eu acho que é algo que não combina, cara. Acho que é algo que a gente já vem falando desde o início aqui. Acho que é só chover no molhado, porque é só crítica. Porque não vai ter, a gente não consegue pegar nada. Para mim, são os 2 piores setores. A parte de planejamento e a parte de marketing, para mim, do clube, são tenebrosas. Você traz o Fred, por exemplo, e você não usa o Fred para nada. Complicado. Entendeu? Mas é isso. Vamos encerrar aqui com uma noticiazinha triste, né? Mais uma, acho que toda semana agora a gente tá passando uma dessa, mas acho que não pode deixar passar. Vamos deixar registrado aqui a morte do René Weber, que é ex-jogador do Fluminense, da máquina, foi tricampeão carioca, 83, 84, 85, campeão brasileiro, 84, e fez 143 jogos pro Fluminense, 13 gols. Então, deixar nosso registro aí e nossa força família, né? Porque a gente sabe que é uma situação bem difícil. Mais um dessa maldita doença, complicação da doença aí. E é isso. Deixar o nosso abraço a todos aí. Beleza, galera. Vamos encerrando, então. Deixar um Feliz Natal, né? E Feliz Ano Novo para todo mundo. Isso aí, perfeito. Eu ia passar a palavra para vocês para isso. Deixar suas palavras finais aí, para a gente encerrar. Fala aí, Adriana. 2021 seja um ano de mais compaixão, menos intolerância, né? E que o que eu mais desejo, cara, é que essa doença seja controlada, né? E que a gente possa voltar a ter alguns momentos de prazer sem medo, né? Então, que 2021 seja um ano melhor para todo mundo. Agradecer a vocês aqui do canal. Eu sou a caçula, né? Entrou por último. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei conhecer vocês, meninas. E ano que vem, tamo junto. E aí, Brenão? Fala, galera do Tricolor. Que todos vocês tenham um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E que 2021 seja um ano próspero para todos nós. E para o nosso Fluminense, é claro. E que essa doença seja controlada, que chegue a vacina, para pelo menos poder ver o Maracanã cheio de tricolor novamente. Aí. E só lembrando que sábado a gente ainda está de volta, hein? É sábado o jogo de São Paulo, né? É. Sábado. Nossa última aparição aí no ano, ao vivo, para a gente encerrar e isso. Queria deixar também meu... Não, né? Vai, dessa vez vai para fechar o ano bem, né? Passar um final de ano tranquilo, com sorriso no rosto. Presente de Papai Noel. Se perder o mau humor, poxa, vai ser... Até o ano novo. Não dá. Queria deixar também meu... Isso. Queria deixar meu Feliz Natal também para a galera. Tudo de bom, final de ano. Agradecer a você, Adriana, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma aquisição maravilhosa. Todo mundo adora você. Breno, Luiz, Júlio, Luísa, né? Deixar aí a galera também, o Luiz, o Luiz Eduardo da Anunciação, que sempre participa com a gente, a galera que sempre está com a gente aí também dando força pro canal, o Leandro, o Fabinho, a Gisele, todo mundo. Hã?
Meu fã-clube. Teu fã-clube. A gente tem vários. O Alexandre, que sempre acompanha com a gente também. Então, acho que não vou ficar também citando nomes, porque para falar o nome de todo mundo é complicado, né? Mas só deixar mesmo um agradecimento a todo mundo por ter aturado a gente. Muita coisa vai vir pela frente aí. 2021 tem muita coisa legal. É isso aí, galera. Valeu, saudações tricolores a todos. E, mais uma vez, um excelente 2021 para todo mundo. Valeu!